Olá, irmãos da Igreja Batista Central de Campinas. Mais um tempo pausa para a paz, um momento tão bom quando nós paramos para ouvir a palavra de Deus e os ensinamentos que ela tem para nós no dia de hoje, nessa breve devocional, nesse momento tão gostoso quando nós paramos para ler e aprender um pouco mais sobre a palavra do nosso Deus. Eu quero ler Colossenses 1, de 15 a 20. Colossenses 1, de 15 a 20. Antes da leitura, eu quero que você observe que havia um ensino, um falso ensino, aqui na época de Paulo, na cidade de Colossos, que não acreditavam que Jesus era o Filho de Deus, que Jesus era divino. Eles acreditavam que Jesus era um Deus menor, um Deus inferior. Não acreditavam que Jesus era plenamente divino, que Jesus era plenamente Deus. Quantas pessoas provavelmente pensam mesmo ainda hoje, né? Jesus Cristo foi um homem muito influente, muito importante, alguém que ajudou os pobres, fez muitos milagres, um bom mestre, um excelente professor, ensinou valores cristãos, valores para a família, ensinos morais, mas muitas pessoas não acreditam que Jesus é Deus, de que ele é plenamente divino, o Filho de Deus. Por isso o apóstolo Paulo, combatendo essa heresia ali na cidade de Colossos, escrevendo essa carta aos Colossenses, ele vai falar sobre a supremacia, sobre a primazia da pessoa de Cristo. Jesus Cristo não é menos Deus, ele não é um Deus inferior, ele não é um Deus criado, ele não é um demiurgo. Jesus Cristo é o próprio Deus. A Bíblia diz que em Cristo habita plenamente toda a divindade. O versículo 15 diz assim: Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito sobre toda a criação. Jesus Cristo é a imagem de Deus, ou seja, quando Deus quis se revelar a nós, ele se revelou na pessoa de Jesus Cristo. Ele é o próprio Deus. Como diz o autor aos Hebreus, ele é a expressão exata do seu ser. Ele é a imagem do Deus invisível, o primogênito dentre toda a criação, ou seja, ele tem o governo e o poder e a soberania, a primazia sobre toda a criação, porque Jesus não foi criado por Deus, ele é o próprio Deus, ele estava no princípio com Deus, diz a Bíblia. No princípio era aquele que é a palavra, o verbo, ele estava com Deus e ele era Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Versículo 16 diz: Pois nele, Cristo, foram criadas todas as coisas, nos céus, na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos, soberanias, poderes, autoridades, todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E muito interessante, o apóstolo Paulo ressaltando aqui o poder de Cristo na criação. Os colossenses estavam tão encantados com o universo criado, com seres angelicais. Tudo isso é bonito, mas tudo isso foi criado pelo próprio Deus, pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Você não pode adorar os astros, a lua, as estrelas, você não pode adorar anjos, porque tudo isso foi criado por Deus, criado por Jesus Cristo. Você tem que adorar somente a Deus, que é o único ser vivo verdadeiro, o único Criador, o único Senhor soberano dos céus e da terra. Versículo 17 diz assim: Ele, Jesus Cristo, ele é antes de todas as coisas e nele tudo subsiste. Jesus Cristo é antes de todas as coisas e em Cristo tudo subsiste, tudo gira em torno dele. Ele é o Senhor, o Criador, soberano sobre todas as coisas. Ele é o cabeça do corpo, que é a igreja, e o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia ou a primazia. Olha que interessante. Jesus Cristo é o cabeça do corpo, ou seja, ele tem autoridade sobre o mundo criado, autoridade sobre a igreja, autoridade sobre toda a criação. Ele é antes de todas as coisas e ele é posterior a todas as coisas, e ele criou todas as coisas. Ele é o Senhor, o Criador, o soberano, o princípio e o primogênito dentre os mortos. Jesus Cristo é o primogênito dentre os mortos. Ele é aquele que viveu sem pecado, morreu e ressuscitou. E ele é o primeiro de uma série de milhares que virão, milhões e milhões de pessoas que virão, né?
que não morrerão mais, que viverão eternamente. Então Jesus Cristo é o primogênito dentre todas as criaturas, né? O primogênito dentre os mortos, porque ele foi o primeiro a ressuscitar para nunca mais morrer, tendo um corpo ressurreto, glorificado. Ele é o Senhor sobre toda a criação, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude da divindade habita em Jesus Cristo, e por meio dele reconciliasse todas as coisas, as que estão nos céus, as que estão na terra, as que estão tanto as que estão nos céus quanto as que estão na terra e debaixo da terra, estabelecendo a paz por meio do seu sangue derramado na cruz. Ou seja, em Cristo nós temos plena salvação, plena reconciliação. Jesus Cristo é o Senhor, o Criador supremo de todas as coisas. Então pense nisso. Quem é Jesus Cristo? Ele é o próprio Deus, segunda pessoa da Trindade, o Criador soberano sobre todas as coisas, Senhor absoluto de todas as coisas, princípio e o primogênito dentre os mortos, e através do seu sangue ele reconciliou todas as coisas, tanto as que estão na terra, quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado ali na cruz. Através do sacrifício de Jesus Cristo, ele nos reconciliou consigo mesmo, com o próprio Deus. Por isso nós estamos agora justificados e temos paz com Deus através de Jesus Cristo. Amém. Deus abençoe a sua vida e a sua família. Um grande abraço.